Olá, nós somos alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e hoje vamos falar sobre o controle do crescimento microbiano. O grupo é composto pela Ana Beatriz Carrilho, Ana Clara Damasceno, Marcos Moraes, Nayarte Carvalho, Rodrigo Furtado e eu, Luene Mello. O controle do crescimento microbiano, ele iniciou cerca de 100 anos atrás, com os trabalhos e as descobertas do cientista Louis Pasteur, que na época sugeriu que os micro-organismos seriam a possível causa das doenças. A partir desses trabalhos, nos anos de 1800, o médico inglês Joseph Lister implantou as primeiras técnicas de asepsia nos hospitais como meio de prevenir a contaminação das feridas cirúrgicas, porque naquele tempo era muito normal a falta de higiene nesses hospitais e era comum os médicos passarem de uma cirurgia para outra sem haver nenhum tipo de asepsia, sem haver a lavagem das mãos, e isso acabava sendo a causa de morte de cerca de 10% dos pacientes cirúrgicos. Hoje sabemos que a lavagem de mão é a principal forma de prevenção da contaminação de patogênicos, e além disso, ao longo do último século, os cientistas continuaram a desenvolver uma série de métodos físicos, agentes químicos, para controlar esse crescimento microbiano. E é justamente sobre isso que o nosso trabalho vai falar. A terminologia do controle microbiano. A terminologia do controle microbiano irá falar sobre os conceitos ligados ao controle microbiano. O primeiro é a esterilização. A esterilização tem como objetivo eliminar todos os micro-organismos vivos. E o método mais utilizado é o aquecimento. E o aquecimento, outro processo utilizado, será chamado de esterilizante. E ao contrário do que muitos pensam, utilizar o termo esterilizante em alimentos comercializados é errado, pois a forma de esterilização usada é a esterilização comercial, que é meio que uma esterilização parcial, que tem o objetivo apenas de eliminar micro-organismos patógenos, mais especificamente os endoesporos. O termo desinfecção. Desinfecção tem como objetivo o controle das contágios microbianas, destruir todas as formas de organismos nocivos na forma vegetativa. Ao contrário da esterilização, que tem por objetivo destruir micro-organismos na forma de endoesporos, aqui será destruídos apenas patógenos na forma vegetativa. Os principais métodos utilizados são a água em ebulição, os raios ultravioleta, os desinfetantes e o vapor. Tecnologia do controle microbiano. Desinfecção. Bem, a desinfecção pode se dar por duas formas. Tratamento para a superfície inerte, onde serão chamados de desinfetante as substâncias utilizadas, e tratamento direcionado para tecidos vivos, que as substâncias serão chamadas de antissépticos. Como vocês podem perceber ou imaginar, uma mesma substância pode ter nomes diferentes dependendo da forma que será usada. Mas, obviamente, isso não é uma regra geral, pois uma substância utilizada para limpar uma mesa vai ser muito forte para ser utilizada em tecidos vivos. A sanitização. A sanitização irá utilizar o controle das contágios microbianas para reduzir a chance de contágio de um usuário para outro. Ela é utilizada em bares e restaurantes. Como exemplo, para bares, tem-se a lavagem em uma pia seguida por imersão em um desinfetante químico. Já restaurantes, a lavagem em altas temperaturas. Estes métodos utilizados serão utilizados em copos, talheres e outras louças. Biocida e germicida. Biocida e germicida têm por objetivo a destruição dos micro-organismos patógenos, exceto endoesporos. Eles recebem um sufixo cida, que irá indicar a morte direta dos micro-organismos. Por exemplo, temos o fungicida e virucida, que, respectivamente, irão matar fungos e vírus. Já outros processos que têm o objetivo de interromper ou inibir a proliferação bacteriana receberão o sufixo ista ou estase, indicando interrupção ou instabilidade. Como, por exemplo, temos a bacteriostase, que irá interromper a proliferação de bactérias e, uma vez que for removida, o crescimento será retomado. Temos o termo também sepse, que irá significar estragado ou podre, que isso irá indicar contaminação bacteriana. Daí surge esse termo asepse,
que irá indicar a não contaminação bacteriana. E assim temos o termo asséptico, que irá significar que o objeto ou área está livre de patógenos. A taxa de morte microbiana. Quando as populações bacterianas elas são aquecidas ou tratadas com substâncias químicas antimicrobianas, elas normalmente vão morrer em uma taxa constante. A tabela ela mostra um exemplo de taxa de morte microbiana exponencial. Supondo que uma população de 1 milhão de micro-organismos seja tratada com uma substância antimicrobiana durante 1 minuto. Essa população vai ter uma taxa de morte de cerca de 90%. E aí vão sobrar 100 mil micro-organismos sobreviventes. Se tratarmos esses sobreviventes por mais 1 minuto com a mesma substância, vão sobrar 10 mil micro-organismos sobreviventes. E assim por diante. Ou seja, a taxa de morte microbiana ela vai se manter constante. Para cada minuto que o tratamento é aplicado, a população, 90% dessa população remanescente, ela vai ser morta. Fatores que vão influenciar a efetividade dos tratamentos microbianos. O número de micróbios, quanto maior for a comunidade microbiana, maior vai ser o tempo para eliminar essa população inteira. As influências ambientais, que vai falar a respeito sobre a presença de matéria orgânica no local onde vai ser esterilizado, onde vai ser desinfectado. Um bom exemplo de influência ambiental é o caso dos hospitais, onde há muita presença de matéria orgânica, como sangue, vômito, fezes. Então, para esse tipo de local, exige uma escolha de substância desinfectante muito mais forte, porque certos micro-organismos vão ser mais resistentes. Além disso, também, um fator que vai influenciar vai ser o tempo de exposição às substâncias químicas antimicrobianas, justamente pelo fato de haver micro-organismos mais resistentes a determinados biocidas e a determinadas substâncias antimicrobianas. Além disso, a gente também vai ter a taxa de resistência relativa, que vai ser uma característica microbiana. Por exemplo, algumas bactérias gram-negativas, elas são mais resistentes a essas substâncias do que as bactérias gram-positivas. Ações dos agentes de controle microbiano. Aqui eu vou falar sobre como esses agentes agem sobre as estruturas celulares desses micro-organismos. Uma ação comum são alterações da permeabilidade da membrana plasmática, que vão causar danos aos lipídios e ou às proteínas dessa membrana. E o que isso vai causar? Vai causar um extravasamento do conteúdo celular no meio circundante da célula e vai interferir no crescimento dessa célula, inibindo a atividade microbiana. Além disso, a gente também vai ter dano às proteínas e aos ácidos nucleicos, que vão inibir a replicação e a função e a realização de funções metabólicas normais da célula, como funções que nem a síntese de enzimas. Bom, os métodos físicos de controle microbiano, eles já eram expressados desde a Idade da Pedra, porque os humanos já nessa época já utilizavam isso, e dentro desses métodos que eles utilizavam, nós temos como exemplo a secagem e o uso do sal, que são por meio de pressão osmótica. Contudo, ao selecionar os métodos de controle, a gente deve considerar alguns fatores, como por exemplo, o calor, ele pode inativar algumas vitaminas e antibióticos. O calor também pode danificar látex e borracha. E também nós temos que ter em consideração fatores econômicos, como os materiais descartáveis e vidrarias reutilizáveis. Alguns métodos de controle físico microbiano, como exemplo, nós temos o calor, a filtração, baixas temperaturas, alta pressão, dissecação, pressão osmótica e radiação. O calor é o método mais utilizado para matar micro-organismos por ser eficaz, barato e rápido. Ele também é muito utilizado em meios de cultura e vidrarias de laboratório, assim também como muitos instrumentos hospitalares. O calor ele vai destruir os micro-organismos
que vai resultar na sua mudança na forma tridimensional, causando assim a sua inativação. Ele vai causar a morte microbiana através de desnaturação das proteínas, úmido ou oxidação, seco. Pode passar. Como exemplo de calor úmido, nós temos a fervura, autoclave, pasteurização e UHT. E de calor seco, nós temos a chama direta e o ar quente. Nós temos que entender também que existem algumas diferenças para que esses micro-organismos morram. E essas diferenças podem ser expressadas em 3 conceitos, que é o ponto de morte térmica, que vai ser a menor temperatura em que todos os organismos em uma suspensão líquida específica serão destruídos em 10 minutos. Outro fator vai ser o tempo de morte térmica, que vai ser um fator muito importante, que vai ser a determinação para aquele recipiente estar estéril. Esse vai ser o tempo mínimo em que todas as bactérias em uma cultura líquida específica serão destruídas em uma temperatura. E nós também temos o tempo de redução decimal, que vai ser o fator em que 90% da população de bactérias em uma determinada temperatura será destruída. Como exemplo, nós temos a fervura e a autoclave. A fervura ela vai ser alcançada em 100 graus Celsius acima do nível do mar. Pode passar. Quase todos os vírus e fungos e seus esporos dentro de cerca de 10 minutos. É isso que a fervura vai ocasionar. Ela vai matar quase dentro de 10 minutos. Porém, existem alguns micro-organismos muito resistentes que podem durar até 10 horas para serem destruídos. Por isso que a fervura ela não é um método muito indicado. Porém, se for para coisas menores, ela pode sim ser usada, como, por exemplo, um aquecimento de uma madeira de uma criança. Porém, para a gente obter uma esterilização mais confiável, com calor úmido, é necessário, pode passar, é necessário temperaturas mais elevadas. E é isso, a gente vai conseguir como? A gente vai conseguir com a autoclave. Pode passar. O que vai ser a autoclave? A autoclave é um dispositivo selado semelhante à panela de pressão, que mata micro-organismos usando vapor saturado sob pressão. A autoclave é um método de preferência para a esterilização de ambientes de cuidados de saúde, a menos que o material a ser esterilizado possa ser danificado pelo calor ou pela umidade. Pode passar. A esterilização será mais eficaz quando os organismos estão em contato direto com o vapor ou estão contidos em um pequeno volume de solução aquosa. Quando atingir essas condições, o vapor em uma pressão de cerca de 1 atm, que são 15 psi, e a uma temperatura de 121 graus Celsius, matará todos os organismos e seus endosporos em cerca de 15 minutos. Dando continuidade aos métodos físicos de controle microbiano, eu vou falar um pouco sobre a pasteurização, onde Louis Pasteur, em 1864, ele descobriu que ao aquecer certos alimentos e bebidas em uma temperatura acima de 60 graus por um determinado tempo e depois baixar bruscamente a temperatura desses alimentos, evitando a sua deterioração, reduziria de maneira significativa os micro-organismos presentes naquele alimento. Aí na primeira imagem a gente pode ver o Louis Pasteur, e no final do século XIX, Franz von Schulze, da segunda imagem, ele propôs a aplicação desse método proposto por Louis Pasteur ao leite in natura, que é o leite no seu estado natural. E com isso ele comprovou a eficácia da pasteurização. E com isso eles deram origem não só a um importante método de conservação, como também a uma medida higiênica fundamental para preservar a saúde dos consumidores e também conservar a qualidade dos produtos alimentícios. Pode passar. Mas, enfim, o que é a pasteurização? A pasteurização, ela é um processo de tratamento térmico que destrói os micro-organismos patogênicos em certos alimentos e bebidas, e ela foi assim nomeada em homenagem a Louis Pasteur.
E esse processo, ele consiste em submeter o alimento ou a bebida a nível de aquecimento, onde todos os micro-organismos eles são destruídos. E é muito importante nesse processo que ele não cause a alteração da, dos, meu Deus do céu, a alteração nutritiva do alimento. Existem três tipos de pasteurização. A pasteurização lenta, que ela é conhecida como LTLT, que significa temperatura baixa e tempo longo. Essas temperaturas elas chegam a 63 graus Celsius e a um tempo estimado de 30 minutos. Tem também a pasteurização rápida, que é conhecida como HTST, que significa alta temperatura e tempo curto. Essas temperaturas elas chegam a 72 graus Celsius com um tempo de 15 segundos. E também a pasteurização muito rápida, que é conhecida como UHT. As temperaturas são bem elevadas e variam de 130 a 150 graus Celsius por um tempo de 3 a 4 segundos. Agora, falando um pouco sobre a esterilização, o leite e outros alimentos também podem ser esterilizados por tratamento de... A esterilização por esse processo, o HT, consiste na conservação dos alimentos líquidos por meio de uma rápida e intensa exposição ao aquecimento e também a um determinado tempo. Ele objetiva obter um produto microbiologicamente estéril, a fim de obter a conservação desse alimento em temperatura ambiente por muito tempo. Como resultado final de todo esse processo, vai obter o produto, como eu falei, dentro das qualidades de temperatura ambiente, em torno de 180 dias. Bom, algumas desvantagens desse tratamento térmico é a perda do valor nutritivo e das características organolépticas do alimento, também possui um custo elevado, e as combinações de tempo e temperatura que são utilizadas dentro desse processo, eles também, às vezes, afetam e causam algumas alterações nos pigmentos naturais presentes nos alimentos, na textura, no aroma e na sua viscosidade, e muitas das vezes, para corrigir essa desvantagem, é utilizado certos corantes, amaciantes e diversos outros aditivos químicos que, quando consumidos em grande quantidade, pode trazer certos problemas para o consumidor. A esterilização por calor seco. Os produtos esterilizados... Meu Deus, me perdi. O calor seco ele é utilizado para aqueles materiais que não podem ser esterilizados por vapor ou aqueles que não suportam altas temperaturas. O uso desse método ele não é muito penetrante como no calor úmido, e por isso ele requer essa temperatura elevada e o tempo também mais prolongado. E por isso também que ele é recomendado somente quando o contato com o vapor é inadequado. E os materiais indicados para serem esterilizados por esse método são instrumentos de ponta ou de corte que podem ser oxidados pelo vapor, também vidrarias, óleos e pomadas. E aqui nessa imagem a gente tem um equipamento que utiliza esse calor seco, que são as estufas, e é um dos mais utilizados. Algumas desvantagens é que o seu aquecimento ele é lento, ele requer longos períodos para que haja estabilização da temperatura, e também ele tem uma tendência de estratificação, ou seja, forma camadas de ar com diferentes valores para a temperatura. Não há a esterilização correta do material, e com relação aos funcionários, é que eles estão sujeitos a certos acidentes, como, por exemplo, choques elétricos, queimaduras e incêndios. E a esterilização através do calor seco pode ser alcançada pelos seguintes métodos:
a flambagem, a incineração, os raios infravermelhos, estufas de ar quente e os fornos. Agora irei falar sobre o outro método físico de controle microbiano, que é a filtração, que ela vai ser uma passagem de um líquido ou gás através de um material semelhante a uma tela, com poros pequenos o suficientes para reter um micro-organismo. Ela vai funcionar, como já pode ter percebido, o mecanismo de ação dela vai ser a separação das bactérias do líquido de suspensão, e ela é utilizada na esterilização de líquidos, por exemplo, as enzimas, vacinas, que vão ser destruídas pelo calor. Já sobre o efeito de micro-organismo em baixa temperatura, ela vai depender muito de se é uma bactéria, um fungo ou um vírus, onde vai ser dividido em 3 tipos, que vai ser a refrigeração, que ela vai possuir um efeito bacteriostático, congelamento profundo, que vai ser um método eficaz para a conservação de culturas microbianas, no qual as culturas são rapidamente congeladas em temperaturas entre -50 e -95 graus, liofilização, que vai ser o método mais eficaz para a conservação prolongada de culturas microbianas, na qual a água é removida por alto vácuo em baixa temperatura. Esses 3 métodos vão ser indicados para a conservação dos alimentos, fármacos e culturas, e essa mecanização ele vai estar fundamentado na diminuição das reações químicas e possíveis alterações nas proteínas. Eu vou falar sobre outro método, que seria a alta pressão. Alta pressão utilizada em suspensões líquidas. Quando se aplica alta pressão em suspensões líquidas, o líquido rapidamente, instantaneamente, irá se transferir para a amostra. E se a pressão for alta o suficiente, ele poderá alterar propriedades nas estruturas moleculares das proteínas e carboidratos, o que consecutivamente irá causar uma rápida inativação das células bacterianas em estado vegetativo. Esse método é bastante utilizado em sucos de frutas conservados, comercializados nos Estados Unidos e Japão. E ao contrário de outros métodos, ele é muito utilizado pois mantém o sabor, a coloração e os valores nutricionais dos produtos também. Bom, dando continuidade aos métodos físicos de controle microbiano, irei falar sobre a radiação. A radiação é a energia em forma de partículas ou ondas eletromagnéticas. Essa radiação ela pode apresentar vários efeitos sobre as células, e esses efeitos vai depender muito do comprimento de onda, da intensidade e da duração. Existem 2 tipos de radiação que podem destruir os micro-organismos. São elas radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Como exemplo de radiações ionizantes temos raios gama, raio-x, e como exemplo de radiações não ionizantes temos a luz ultravioleta, infravermelho e micro-ondas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os efeitos da radiação ionizante nos micro-organismos. O principal efeito é a ionização da água. Essa ionização vai formar radicais extremamente radioativos, e esses radicais vão agir destruindo o DNA da célula, especificamente destruindo as pontes de hidrogênio, inibindo assim o crescimento e, consequentemente, a multiplicação desses micro-organismos. A radiação ionizante ela pode ser utilizada em várias áreas para o controle do micro-organismo, e, como, por exemplo, na indústria alimentícia, para a conservação de alimentos, na esterilização de materiais médicos e também nos correios para a esterilização de certas correspondências com o objetivo de combater o bioterrorismo. Bom, e com relação à radiação não ionizante, a radiação não ionizante ela vai possuir um comprimento de onda maior do que a da radiação não ionizante, e ela também, e como grande exemplo temos aqui a luz ultravioleta, luz UV, e ela vai causar danos no DNA das células. O comprimento de onda mais eficaz no controle de micro-organismo é o comprimento de 260 nanômetros. É muito comum a utilização de lâmpadas UV em salas cirúrgicas, enfermarias, refeitórios, para tentar controlar esses micro-organismos. Esse tipo de radiação não ionizante ela vai possuir algumas desvantagens, que ela não é muito penetrante, ou seja, não vai atravessar vidros, certos filmes e outros materiais. Além do mais,
que ela pode causar, lesionar os olhos humanos e também causar queimaduras e câncer de pele. Agora eu vou falar um pouco sobre os métodos químicos de controle microbiano. Os agentes químicos são utilizados para controlar o crescimento de micro-organismos em ambos os tecidos vivos e objetos inanimados. E como exemplo temos os desinfetantes. Esses agentes eles vão agir eliminando grande parte da população microbiana ou eliminando a forma vegetativa dos patógenos. No entanto, dificilmente iremos obter a esterilidade 100%. O problema desses agentes é que a ação do agente é diferente em cada micróbio. Então, é muito importante observar no rótulo para quais tipos de micro-organismos o desinfetante ele é utilizado, assim como também qual a concentração ideal para garantir a eficácia do produto. E a avaliação de um desinfetante, como que ela é feita? Basicamente, é feita utilizando um método, que é o método de teste de diluição. Esse método consiste em mergulhar cilindros, como mostra na imagem à esquerda, cilindros ácidos, cilindros metálicos, em placas de PET contendo micro-organismos testes. Esses cilindros são deixados aí por um tempo e depois eles são colocados em uma concentração contendo detergente, da concentração indicada pelo fabricante no rótulo e deixado por um certo tempo, como mostra na figura à direita. Após isso, esses cilindros são retirados e colocados em um meio de cultura que vai permitir que qualquer tipo de bactéria que tenha sobrevivido venha a se desenvolver. Então, a eficácia desse desinfetante ela vai se dar por meio do número de culturas que vão conseguir crescer após toda essa etapa. Outro método também utilizado é o método de disco-fusão. Esse método é bastante utilizado para avaliar a eficácia de um produto químico. Bom, como que ele é feito? É feito através de um disco de plástico filme, onde esse disco ele é embebido em um produto químico e colocado sobre uma placa de Petri contendo micro-organismos testes. Se apresentar, como mostrei na figura, uma zona clara, significa que esse produto ele é eficaz. E não houve uma proliferação do crescimento microbiano. Então, é assim que se comprova a eficácia de um produto químico, através desse método. Bem, agora irei falar sobre os tipos de desinfetantes. O primeiro a ser falado vai ser sobre o fenol e os compostos fenólicos. A primeira pessoa a utilizar foi o fenol foi o médico cirúrgico britânico, Joseph Liston, que ele usava para controlar infecções cirúrgicas na sala de operação. Mas só que atualmente esse tipo de composto ele não é utilizado por conta da sua desvantagem ao uso, como a irritabilidade da pele. Bem, agora irei falar nos próximos slides, irei falar sobre o fenol, os compostos fenólicos e os bifenóis. Sobre o fenol, ele vai ser, como dito anteriormente, ele vai ser raramente usado como desinfetante ou antisséptico devido às possibilidades de irritação e odor desagradável. O seu mecanismo de ação ele vai estar fundamentado na ruptura da membrana plasmática e na desnaturação das enzimas. Ele é utilizado agora, atualmente, como dito anteriormente, como ele é raramente utilizado, ele vai ser utilizado apenas como um padrão de comparação. Os compostos fenólicos, eles vão conter uma molécula de fenol que foi quimicamente alterada para reduzir suas propriedades irritantes ou aumentar sua atividade antibacteriana em combinação com sabão ou detergente. Esses derivados são reativos mesmo em presença de matéria orgânica. Um exemplo vai ser o O-fenilfenol. O mecanismo de ação dele vai também estar fundamentado na ruptura da membrana plasmática e na desnaturação das enzimas. Ele é indicado para superfícies ambientais, instrumentos, superfícies cutâneas e membranas mucosas. Já os bifenóis, eles vão ser derivados do fenol, que vão conter dois grupos fenólicos conectados por uma ponte. O seu mecanismo de ação ele vai ser provavelmente
fundamentado na ruptura da membrana plasmática e sua indicação de uso está fundamentada em sabonetes antissépticos para as mãos e loções hidratantes. Agora eu irei falar sobre a biguanida, que as biguanidas vão apresentar um amplo espectro de atividade com um mecanismo de ação que afeta principalmente as membranas celulares bacterianas. Ele vai ser um bactericida potente contra as gram-positivas e relativamente não muito eficiente com as gram-negativas. Ele vai ser atóxico e persistente. O seu mecanismo de ação ele vai estar fundamentado na ruptura da membrana plasmática, fazendo com que todo o líquido, citosol, tudo o que estiver dentro da membrana seja jogado para fora. Essa indicação de uso vai estar fundamentada na antisepsia da pele, sobretudo na lavagem das mãos para cirurgias. Um exemplo desse tipo de desinfetante vai ser a cloroxidina. Os halogênios vão estar fundamentados principalmente no iodo e no cloro, que vão ser agentes antimicrobianos eficazes, tanto isoladamente quanto como constituintes de outros compostos orgânicos e inorgânicos. O iodo ele vai ser um dos antissépticos mais antigos e mais eficazes. Ele é eficaz contra todos os tipos de bactérias, muitos endosporos, vários fungos e alguns vírus. Os seus mecanismos de ação vão estar em prejudicar a síntese de algumas proteínas e causar alterações na membrana celular microbianas. A indicação de uso vai estar fundamentada em ser usada principalmente na desinfecção da pele e no tratamento das feridas. O cloro ele vai estar tanto na forma gasosa ou em combinação com outras substâncias químicas, é outro desinfetante amplamente utilizado. Uma insuação germicida é causada pelo ácido hipocloroso, HOCl, que se forma quando o cloro é adicionado à água. O mecanismo de ação vai ser um forte agente oxidante que impede o funcionamento de boa parte do sistema enzimático celular e é utilizado para desinfetar a água, e outros compostos de cloro são usados para desinfetar o equipamento de fábricas, laticínios, tecidos para refeições, itens domésticos e vidarias. Já os álcools, eles vão destruir efetivamente as bactérias e os fungos, mas não os endosporos e os vírus não envelopados. Dois dos álcools mais comumente utilizados vão ser o etanol e isopropanol. O mecanismo de ação do álcool ele vai estar geralmente em desnaturar as proteínas, mas também pode romper as membranas e dissolver muitos lipídios, incluindo o componente lipídico de vírus envelopados. A indicação de uso vai ser usada para ser antissépticos e desinfetantes. Metais pesados. Antigamente, os egípcios já utilizavam os metais como uma forma de ser um biocida, ou seja, eles utilizavam os metais pesados como uma forma de desinfectar a sua água de consumo. Bem, vários metais pesados podem ser biocidas ou antissépticos, incluindo a prata, o mercúrio e o cobre. A capacidade de quantidades muito pequenas de metais pesados, sobretudo a prata e o cobre, de exercerem atividade microbiana é chamada de ação oligodinâmica. Óligo significa pouco, ou seja, para utilizar os metais como um tipo de desinfetante, tem que ser usado em poucas quantidades para que não ocorra nenhum efeito colateral ao ser utilizado. Os mecanismos de ação vai estar fundamentados em desnaturação das enzimas e de outras proteínas essenciais. Indicações de uso: nitrato de prata, que vai poder ser utilizado na prevenção da oftalmia neonatal, sulfadiazina de prata, que é utilizada como creme tópico em queimaduras, e sulfato de cobre, que é um algicida. Agentes de superfície. Os agentes de superfície ou surfactantes, eles são substâncias que podem reduzir a tensão superficial entre as moléculas de um líquido. Dentro desse grupo de agentes de superfície estão incluídos os sabões e detergentes, os sanitizantes ácido-anônicos e os compostos quaternários de amônio. Os sabões e detergentes, eles vão conter pouco valor como antisséptico, porém eles vão ter uma função muito importante na remoção mecânica dos micro-organismos pela esfregação. Por exemplo, a pele humana, normalmente contém células mortas, pó, suor e micro-organismos derivados das secreções oleosas das glândulas sebáceas. Quando uma pessoa lava a pele, lava as mãos com água e sabão,
esse sabão ele vai romper o filme oleoso das gotículas pequenas, num processo chamado emulsificação, e assim vai remover esses resíduos. Nesse sentido, os sabões eles são bons agentes desgermantes, e a lavagem com água e sabão consiste em um método de higienização muito efetivo. Os sanitizantes ácido-anônicos. Os sanitizantes ácido-anônicos, eles são muito importantes na limpeza de instalações de processamento de alimentos, principalmente nos equipamentos de fábricas de laticínio. Eles geram a capacidade de limpeza deles vai estar relacionada com alteração na membrana plasmática dos micro-organismos, os quais eles vão atingir, e eles vão atuar sobre um amplo espectro de micro-organismos, incluindo principalmente as bactérias termodúricas. Eles não possuem odores, não são tóxicos nem corrosivos e possuem uma ação rápida. Os compostos quaternários de amônio, eles são os agentes de superfície mais comumente utilizados. Eles são bactericidas fortes contra as bactérias gram-positivas, e o modo químico de ação deles também está relacionado a alterações na membrana plasmática. Dois muito comuns, exemplos muito comuns de compostos quaternários de amônio são o Cepacol e o Zepirem, que são antissépticos bucais, que também são atóxicos, exceto em grandes quantidades. Contudo, a matéria orgânica vai interferir na atividade deles, porque eles também vão ser neutralizados pelos sabões e detergentes anônicos. No entanto, também vale lembrar que qualquer pessoa que esteja envolvida nas aplicações médicas desses compostos, eles têm que lembrar que determinadas bactérias, como, por exemplo, algumas espécies de pseudomonas, elas vão sobreviver dentro desses compostos e também vão crescer ativamente dentro deles. Então, tem que ser atento para que tipo de micro-organismo vai estar sendo utilizado esses compostos. Dando continuidade, nós temos os conservantes químicos de alimentos. Os conservantes químicos de alimento são frequentemente adicionados aos alimentos para retardar sua deterioração. Entre esses aditivos, mais comuns estão o benzoato de sódio, o ácido sórbico e o propionato de cálcio. O ácido sórbico e o benzoato de sódio eles vão impedir o crescimento de bolores em alimentos ácidos. O propionato de cálcio ele vai ser usado para impedir o crescimento de bolores em pães. E ele também vai impedir o crescimento de alguns gêneros de bacilo que vão deixar o pão com aspecto viscoso. Mas como é que eles vão funcionar? Esses ácidos eles não vão inibir o crescimento dos bolores, afetando o seu pH, no caso, né? Mas eles vão interferir no metabolismo dele, ou seja, na integridade da membrana plasmática. Pode passar. Então, qual é a sua função? Ela vai impedir o crescimento de bolores. A função desses desinfetantes. Pode passar. Bem, os antibióticos. Os antimicrobianos utilizados neste capítulo não são úteis para ingestão ou injeção no tratamento de doenças. E para isso servem os antibióticos. E quanto à conservação de alimentos, nós temos pelo menos 2 antibióticos com relevância. Ambos não podem ser utilizados para o tratamento de doenças. Primeiro é a anisina que é comumente adicionada ao queijo, pois irá evitar o crescimento e a proliferação de bactérias que gerem endoesporos. E a natamicina também é comumente utilizado no queijo e outros alimentos, laticínios, que é importante devido ao fato de ela ser um antibiótico e um antifúngico. Tipos de desinfetantes. Esterilização química. A esterilização por agentes químicos ela é bastante utilizada no ambiente hospitalar, principalmente porque permite a esterilização de materiais que não suportam as altas temperaturas, como as empregadas nos processos de vapor de calor seco. O uso desses produtos traz riscos para os profissionais da área da saúde e para os pacientes. Com relação aos profissionais, eles estão sujeitos a agressões químicas inerentes
por causa dos produtos que são utilizados nesse tipo de esterilização, como, por exemplo, a irritação nos olhos, irritação na pele e também nas mucosas. Já os pacientes, eles também estão sujeitos a adquirir infecções hospitalares, bem como os efeitos lesivos das substâncias químicas que são utilizadas, né, nesse processo, uma vez que elas não são adequadamente retiradas dos materiais que são esterilizados. E ela pode ser obtida através de alguns métodos, como o formaldeído, o glutaraldeído, o óxido de etileno, o peróxido de hidrogênio, ácido peracético e o plasma de peróxido de hidrogênio. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre o peroxigênio e outras formas de hidrogênio. São grupos de agentes oxidantes que incluem o peroxigênio e o ácido peracético. Esses produtos podem ser utilizados tanto como antisséptico quanto para a limpeza de determinadas superfícies. A ação potente do peróxido de hidrogênio se dá ao ataque da membrana lipídica e ao DNA da célula pelos radicais tóxicos que o peróxido de hidrogênio ele produz. No entanto, determinados micro-organismos aeróbicos, eles são capazes de se defender desse mecanismo através da catálise, transformando o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. Para evitar esse tipo de efeito, é necessário que a utilização desse produto seja feita na concentração correta e garantir assim a eficácia dele. Dando continuidade, nós vamos ver agora o controle do crescimento microbiano, se ele é afetado pelo tipo de micro-organismo. Nós sabemos que nós temos as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Então, muitos desses biocidas tendem a ser mais eficientes contra bactérias gram-positivas do que contra bactérias gram-negativas. E um fator fundamental nessa resistência a biocidas é a camada externa de lipopolissacarídeo das bactérias gram-negativas. Pode passar. Como exemplo, nós temos os Pseudomonas e Burkholderia, que essas bactérias vão estar restritamente relacionadas à resistência a biocidas e são capazes ainda de crescer ativamente em alguns desinfetantes e antissépticos. E essa resistência a esses químicos vai estar relacionada às suas porinas, que são proteínas transmembranárias responsáveis pela difusão de pequenos metabolismos como açúcares, aminoácidos e íons. Nós também temos que ressaltar aqui que os endosporos e os cistos e ocistos, os protozoários, também são relativamente resistentes à desinfecção química. Então, a resistência dos vírus aos biocidas depende de grande parte da presença ou ausência de um envelope. Então, em suma, é importante te relembrar e perceber que métodos de controle de micro-organismos, sobretudo os biocidas, não são uniformemente efetivos contra todos os micróbios. Muito obrigado. Aqui são nossas referências.